Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos webinars. Nós iremos fazer aqui uma parceria hoje com o Rodrigo, que é do Departamento Pessoal, e com o Sucesso do Cliente também. Estou muito feliz pela participação de vocês, espero que contribua bastante para o dia a dia da operação. Caso tenha alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, serão respondidas pelo Rodrigo no final dessa apresentação. E também, se a gente vê que a dúvida vai agregar no nosso conteúdo ali, eu paro e eu pergunto para o Rodrigo também. Então, podem acompanhar. Se algum cliente também não conseguir acompanhar até o final, podem ficar tranquilos que a gente vai compartilhar tanto no nosso Spotify e também no nosso canal do YouTube, tá bom? Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pela participação e por aceitar também o nosso convite. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Bom, como a Paula disse, eu sou Rodrigo Cesário, eu sou o líder do departamento pessoal aqui da Lobby Consultoria. Eu tenho mais de 12 anos de experiência na área de departamento pessoal, sou especialista em alguns sistemas da TOTUS, o Proteus, o RM, especialista também em legislação trabalhista e tenho um foco também na desoneração da folha de pagamento. Hoje, nós estaremos falando sobre as alterações trabalhistas. Nesse final de semana foram muitas as alterações, aconteceu muita coisa, houve um movimento muito grande, por mudanças já esperadas, em algumas situações. E hoje a gente vai entrar mais a fundo, especificamente, em duas alterações principais, que foi a alteração do salário mínimo e a alteração da tabela do imposto de renda. Isso por quê? Porque essas alterações, elas já eram aguardadas. O salário mínimo, houve aquela confusão lá no início do ano, lá em janeiro, quando o orçamento foi aprovado em R$ 1.320, e o salário ficou em apenas 1.302. Isso porque o novo governo que havia assumido, ele levou um tempo até a análise do orçamento e segurou essa mudança para o dia do trabalho. A tabela do imposto de renda é essa mais aguardada ainda. Já fazem mais de 8 anos em que não havia um reajuste dessa tabela, e agora veio esse reajuste com algumas alterações, alguns benefícios que a gente vai estudar um pouco mais hoje aqui nesse webinar. Pode passar, Paulo, por favor? Bom, primeiro, a alteração do salário mínimo. Ela foi instituída pela medida provisória número 1172 de 2023. Ela foi publicada ali durante o feriado, de 1º de maio, ali mais ou menos na parte da tarde. Então, mesmo nos feriados, finais de semana, as mudanças estão acontecendo. E essa alteração do salário mínimo alterou aquilo que já era esperado para R$ 1.320 por mês, ou seja, apenas para as pessoas que recebem de forma mensal. Eu coloquei aqui embaixo na apresentação que a partir de 1º de maio, algumas outras mudanças também ocorreram. Com a alteração do salário mínimo por mês, nós também alteramos para R$ 44 por dia para quem recebe na diária e para R$ 6 por hora para os horistas. E além disso, temos ainda alguns pontos de atenção. Todos os salários que estão abaixo dos R$ 1.320, ou seja, todos aqueles que recebem normalmente o salário mínimo como salário base, que é o valor utilizado como base de cálculo para as horas extras, para outros eventos, a periculosidade, por exemplo, a insalubridade, periculosidade é o salário base e, no caso, a insalubridade é o salário mínimo também. Devem ser alterados. Por quê? Porque no Brasil hoje, não é permitido, a partir de 1º de maio, qualquer salário inferior a R$ 1.320 por mês, R$ 44 por dia ou R$ 6 por hora. Esses impactos da alteração do salário, muitas vezes eles chegam para a gente como: poxa, aumentei R$ 18 no salário, é pouca coisa. Só que todas as aposentadorias e benefícios previdenciários, eles também serão reajustados. Isso por quê? Porque, por exemplo,
O salário família, ele provavelmente vai sofrer uma alteração. A tabela do INSS também foi divulgada hoje, agora no período da tarde, por isso ela ainda não está na apresentação, mudando o piso do valor do INSS para R$ 1.320 também. As tabelas do salário família devem sofrer reajuste. Para quem está recebendo o auxílio por incapacitação temporária, o conhecido auxílio doença, também vai haver um reajuste. Todas as aposentadorias, todos os funcionários do serviço público, eles também sofrem reajuste com base nessa alteração. Então, tudo isso, essa mudança do salário mínimo, ela vai gerando uma série de impactos em cadeia. Por isso, eu também resolvi falar hoje sobre os reflexos que estão sendo adquiridos também com essa alteração do salário mínimo. Outro ponto bastante importante é que, a partir da competência 5 de 2023, as contribuições previdenciárias abaixo desse valor não contam como tempo de contribuição. Isso é importante porque todos os trabalhadores CLT, aqueles que são prolabores, todos que recebem um salário e que existe a retenção do INSS, eles pensam, obviamente, na aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de contribuição, como ela é conhecida hoje. E qualquer recolhimento abaixo do salário mínimo para as normas previdenciárias não é considerado tempo de contribuição. Isso quer dizer o quê? Rodrigo, eu fui contratado na metade do mês de maio e com isso o meu salário ele ficou abaixo dos R$ 1.320, o meu salário bruto, a minha remuneração bruta. Isso significa que aquele mês ele não entra como tempo de contribuição. A partir do próximo mês, sempre que o valor da contribuição for acima de 1.320, estamos falando de salário bruto, então você vai conseguir esse tempo de contribuição para contar no seu tempo ali, que agora existe ali os pontos, né? A tabela de pontos previdenciários, mas vai contar para você sempre, mais uma vez reforçando, que a contribuição, a remuneração, o valor bruto for acima de R$ 1.320. Rodrigo, os salários acima desse valor precisam ser reajustados também? Não, eles não precisam ser reajustados. Isso porque a lei federal, essa medida provisória, ela só altera o salário mínimo. Ou seja, institui que nenhum salário no país pode ser abaixo de R$ 1.320. Alguns estados, como São Paulo, Santa Catarina, por exemplo, nós temos o salário mínimo estadual, que está acima disso. Então, se não houver uma disposição na CCT, que é a convenção coletiva, o acordo coletivo instituído pelos sindicatos, então você não precisa reajustar esses salários que estão acima de 1.320. Por mais que esse valor acima seja R$ 1.321, você empresário, você trabalhador não precisa se preocupar com o possível reajuste. Se na convenção específica daquela categoria não tiver um disposto falando que o reajuste é conforme o percentual do salário mínimo ou algo nesse sentido, então ajuste desse salário também. Pode passar, Paula? Bom, e dentre as mudanças, uma das também mais aguardadas, já que essa mudança do salário mínimo ela é um pouco mais simples de se entender, só existem ali alguns pontos de dúvida, também veio muito aguardada, essa já há vários anos, né? A nova tabela do imposto de renda, do IRRF, que é aquele valor que ele é retido na fonte, no salário, na contribuição, no RPA, em um aluguel. Então, essa nova tabela, ela saiu. Essa nova tabela, ela propõe a isenção até R$ 2.112. Ou seja, quem retém a remuneração bruta até esse valor, ou rendimento bruto até esse valor, não é obrigado
Ele não é obrigado a contribuir com o imposto de renda, certo? Segundo a tabela, para entender, Pessoal, vocês estão conseguindo entender ou o áudio de vocês está travando aí também? Vou até fechar minha câmera aqui para não ficar pesado. Vocês puderem falar no chat, por favor? Ok, vamos fazer um ajuste aqui na internet. O Rodrigo vai continuar. Caso haja alguma intervenção da conexão, a gente finaliza depois e a gente envia para vocês o link com a gravação. Mas podem ficar despreocupados que vocês vão receber esse conteúdo. Mas a gente vai continuar aqui com o ajuste aqui da nossa conexão, tá bom? bom, como eu estava dizendo, até R$ 2.112, todos estão isentos da contribuição do imposto de renda. Não só para os assalariados, como eu disse, mas também para os empresários que recebem o Labore, para RPAs, que é o recibo de pagamento de autônomos, contribuições de aluguel, por exemplo, também entram. Entre R$ 2.112,01 a R$ 2.826, a alíquota de 7,5%, de 2.826, a alíquota de 15%, de 3.751 a 4.654,68, 22,5%, e acima de 4.664,68, 27,5%. Além disso, após o cálculo, nós teremos ainda a parcela a deduzir em cada faixa, como vocês podem ver na apresentação. Alguns pontos de atenção que vieram com essa medida provisória 1171 de 2023 é que, ativamente, as deduções do que trata o caput da legislação, o texto principal da legislação, poderá ser utilizado de desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva, que é essa tabela que está acima aí, que vocês podem ver. Caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. Isso quer dizer o quê, Rodrigo? Isso ficou muito confuso ainda. O governo ele havia prometido uma isenção de até 2 salários mínimos. Bacana. Para que esse índice não ficasse vinculado ao salário mínimo, eles instituíram esse percentual de 25% na primeira faixa da tabela progressiva. No caso, 25% de R$ 2.112, que é igual ao valor de R$ 528. Isso quer dizer que você sempre vai poder optar pelos R$ 528 como dedução, ao invés das deduções normais. O que são as deduções normais? Nós calculamos o imposto de renda pegando a sua remuneração bruta, então nós descontamos o valor que foi retido de você a título de INSS, de contribuição previdenciária, e a gente faz ainda a dedução dos dependentes, que se mantém, assim como nos últimos 8, 9 anos, de R$ 189,59 por dependente, e deduzimos ainda caso haja um valor de pensão alimentícia. Bacana. Seguindo, esses R$ 528 que a legislação nos propõe como alternativa, ele não precisa ser comprovado de nenhuma maneira. Basta o desejo do contribuinte de optar pelo desconto simplificado. Eu vou dar exemplos mais à frente. O segundo ponto de atenção é que todo cálculo de imposto de renda retido na fonte, que é aquele descontado direto no recebimento, né?
que depende da tabela progressiva pode utilizar a dedução simplificada. Por exemplo, os prolabores, os RPAs e os aluguéis. Isso quer dizer que só o trabalhador vai precisar fazer essa escolha? Ou outras pessoas, outros tipos de rendimento também poderão? Todo rendimento que tiver como base o salário mensal, que tiver como base, desculpa, a tabela progressiva, ele pode se aproveitar dessa tabela do desconto simplificado. Esse desconto simplificado de R$ 528, ele vai ser mais vantajoso em alguns casos e a tabela progressiva vai ser mais vantajosa em outras situações. E isso vai ser muito particular da situação de cada contribuinte, dos rendimentos de cada pessoa, daqueles itens que ela tem que podem ser deduzidos da tabela do imposto de renda. Então, esse rendimento, essa opção, ela pode ser feita a qualquer momento. Ou seja, se você para você nesse mês, foi mais vantajoso que você mantivesse o imposto de renda pela tabela progressiva, mas no mês seguinte, essa alternativa não é a melhor para você, a melhor alternativa é o acompanhamento pela tabela progressiva, então você pode alterar. Bom, o empresário ou mesmo o trabalhador pode estar se perguntando nesse momento, mas todo mês eu vou ter que informar qual tipo de alíquota eu quero? Bom, os sistemas contábeis, eles estão preparados, eles estão se preparando para que sempre a opção mais vantajosa ao empregado, ao contribuinte, seja de maneira automática. Por exemplo, aqui na LOB nós utilizamos o domínio. O domínio ele já está preparado, já saiu uma atualização, onde nós colocamos que o desconto do imposto de renda, ele sempre vai ser pela opção mais vantajosa ao empregado. Então, você não vai precisar todo mês solicitar essa alteração, porque a opção mais vantajosa para você, contribuinte, ela já vai ser empregada automaticamente, certo? E como eu havia dito antes, a dedução por dependente permanece em R$ 189,59. Como eu havia dito antes, essa nova tabela do imposto de renda, o governo havia proposto que fosse de até 2 salários mínimos. E com esse acréscimo dos R$ 528, essa dedução que hoje é de 2.112 para que a pessoa ficasse isenta, ela pode chegar a 2.640, caso seja a versão mais vantajosa para você. Então, você agora tem a opção da escolha no seu formato de tributação. Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de como essa tributação vai ser feita para ficar mais claro um pouco. Bom, eu separei aqui 3 exemplos de como será esse cálculo mensal. Primeiro, o cálculo com as deduções legais. Supondo um salário de R$ 2.640, onde essa pessoa ela não tem dependentes, ela não tem uma pensão alimentícia que vá acrescentar na dedução dela, a base de cálculo seria os 2.640, descontamos o INSS, né, a contribuição previdenciária, em cima desse valor, que é R$ 220,12, conforme a tabela progressiva do INSS, e resta, então, uma base de cálculo de R$ 2.419,88. Como estamos utilizando a tabela progressiva que foi apresentada lá atrás, pegamos essa base de 2.419,88 e multiplicamos por 7,5%. Afinal, com essa base de cálculo, a tabela é a primeira faixa da tabela do imposto de renda, da tabela progressiva. Vezes 7,5% dá o resultado de 181,49. A tabela ela também prevê uma parcela a deduzir, que no caso da primeira faixa é R$ 158,40, que nessa situação daria um imposto de renda a ser retido na fonte direto do colaborador, do contribuinte,
de R$ 23,09. Eu pintei ela de vermelho porque essa não vai ser a opção mais vantajosa para essa pessoa. Como eu havia dito antes, o cálculo com desconto simplificado, ele facilita esse trâmite. Utilizando o mesmo contribuinte, com o mesmo valor de rendimento de R$ 2.640, nós deduzimos, através do desconto simplificado de forma automática, R$ 528. Com isso, sobra uma base de cálculo de 2.112. Como nós vimos na tabela anterior, R$ 2.112 não incide nenhum percentual de imposto de renda. Então, a base ela fica zerada. Logo, ao invés de contribuir com R$ 23,09, nenhum valor é retido daquele funcionário. Portanto, a opção mais vantajosa, obviamente, é o cálculo com o desconto simplificado para aquela pessoa. Fiz ainda um segundo exemplo, onde o salário da pessoa é um pouco maior. Por quê? Rodrigo, só vai ser vantajoso para mim quando eu tiver algum tipo de dedução, quando meu total de rendimentos for até R$ 2.640? Não, de maneira nenhuma. Em alguns outros casos, inclusive com salários maiores, continua sendo mais vantajoso o desconto simplificado, em outros casos, o desconto através da tabela progressiva. Nesse exemplo, o contribuinte ele tem um total de rendimentos de R$ 3.000. Você deduz também o INSS conforme a tabela progressiva de R$ 263,32. Você desconta esse colaborador, esse contribuinte, ele tem 2 dependentes. Portanto, R$ 189,59 vezes 2. Então, R$ 379,18 é o total de deduções por dependente. Sobra uma base de R$ 2.357,50. Essa base, ela está dentro da primeira faixa do imposto de renda, portanto, 7,5%, que dá um valor de desconto de R$ 176,81. Utilizo a parcela a deduzir, também prevista na tabela progressiva, e sobram R$ 18,41 de imposto de renda, que vai ser descontado ali na folha de pagamento, no recibo de pagamento do autônomo, ou no recibo de pagamento de aluguel, de prolabore, todos aqueles que utilizam a tabela progressiva. Com o desconto simplificado, utilizando a mesma situação, a mesma base de R$ 3.000 com 2 dependentes, você perde o direito à dedução por dependentes e a dedução do INSS, e ainda da parcela a deduzir do desconto simplificado. Desculpa, a parcela a deduzir da tabela progressiva ela continua. Mas ainda assim, você deduz R$ 528 de maneira simplificada, resta uma base, como vocês podem ver, maior do que a original, R$ 2.472, maior em comparação com a tabela progressiva. Multiplicamos por 7,5%, por estar na primeira faixa, sobram R$ 185,40. Descontamos a parcela a deduzir prevista na tabela e sobram R$ 27,00 de imposto de renda. Então, é uma diferença pequena nesse exemplo que eu estou demonstrando, mas você tem aí quase R$ 9,00 de diferença, que torna mais vantajosa a dedução pela tabela progressiva. O que mostra que esse desconto simplificado, apesar de facilitar as contas de alguma maneira, ela não é a melhor alternativa sempre. Num terceiro exemplo, utilizando um salário ainda maior de R$ 3.500, com um dependente e ainda sem a pensão alimentícia, nós fazemos a mesma conta, os R$ 3.500, menos a contribuição previdenciária, que é o INSS de 323, menos um dependente, R$ 189,59. Dá uma base de cálculo de R$ 2.987,09. Multiplicamos por 7,5%, dá R$ 224,03. Aplicamos a parcela a deduzir e sobra um imposto de renda de R$ 65,63. O cálculo com desconto simplificado
nós chegamos a uma base de R$ 2.972. E esse valor de R$ 2.972, ele já vai para a tabela, para a segunda faixa da tabela, que é de 15%. Portanto, dá um valor de R$ 445,80, menos a tabela prevista a deduzir de R$ 370,40, e sobra um imposto a ser descontado de R$ 75,40. Bacana. Nesse caso, o imposto de renda pela tabela progressiva ainda se tornou mais vantajoso. Mas nós temos uma situação. Esse contribuinte, ele possui um dependente. Com a saída desse dependente, o cálculo muda, porque a base de cálculo estaria acima da tabela prevista e você incidiria um imposto maior. Portanto, a tabela, a tabela que facilitaria, a tabela que seria melhor para que você seguisse, seria a tabela pelo desconto simplificado, mesmo com um salário, como vocês podem ver aí, já acima dos R$ 3.000. Então, com essas mudanças, elas vêm para trazer ali um alívio financeiro, né, para algumas pessoas que já esperavam. O imposto de renda, principalmente, ele já afetava bastante, né, muitas pessoas, ele já afetava bastante ali algumas situações, o desconto era muito grande, e agora surge uma opção em que diminuiu um pouco esse custo, esse peso para o contribuinte, e também a opção pelo desconto simplificado, que em alguns casos vai ser mais vantajoso, principalmente para as pessoas que recebem ali até R$ 2.640, e como vocês podem ver, ainda pode ser mais vantajoso para pessoas que recebem além disso. Ótimo, Rodrigo. Pelo que eu vi, não tem nenhuma dúvida ali no chat, mas se vocês quiserem mandar agora, aproveitar que o Rodrigo está aqui à disposição para nos apoiar. Bom, falando ainda um pouco, enquanto a gente vê se surgem ali algumas dúvidas, né? Porque ele é um tema que ele está em alta. E com essas mudanças, é importante citar algumas coisas ainda. Vocês puderam ver que todas essas alterações elas foram feitas através de medidas provisórias. As medidas provisórias elas têm validade de 120 dias apenas. Isso significa o quê? Poxa, Rodrigo, o salário mínimo ele foi alterado via medida provisória. Tem validade de 120 dias. Se essa medida provisória ela não for convertida em lei dentro desse prazo, o salário ele vai reduzir? Bom, esse vai ser um embate jurídico que nós teremos que acompanhar caso essa medida provisória ela não seja renovada, né? Isso porque a CLT ela proíbe a redução do salário das pessoas. Portanto, caso os trabalhadores CLT, essa medida provisória ela não seja convertida em lei, pela CLT nós não podemos reduzir. A medida provisória terá perdido validade. Então, vai haver ali, provavelmente, uma discussão jurídica, na qual nós dependeremos de uma decisão ali dos tribunais superiores, né? Então, nós precisamos aguardar aí como vai ser o desenrolar dessas atividades, assim como a tabela do imposto de renda. Ela também foi instituída por uma medida provisória. Isso significa que, caso não seja convertida em lei, caso a Receita Federal não emita ali uma instrução normativa ou algo que nos oriente a manter essa tabela, essa sim, ela pode ser retroagida, já que a Constituição ela prevê a inconstitucionalidade da redução de salários, mas a tabela de impostos, essa pode ser alterada. Então, nós teremos que aguardar aí ainda 120 dias, pelo menos, para ver se essas tabelas, se elas foram convertidas em lei, se essas medidas provisórias foram convertidas em lei, e se elas terão validade a partir dos 120 dias. Foi algo que a Bianca citou aqui também, que seria um embate muito importante.
a se discutir. Ótimo, Rodrigo. Ninguém citou nenhuma dúvida, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de todos vocês. Se ficar alguma dúvida, também depois vocês podem acionar nossos analistas. Agradeço a disponibilidade, a participação e fiquem atentos também, que nós vamos divulgar os nossos próximos webinars aí no nosso canal do YouTube, no Instagram, também no LinkedIn, e também vamos divulgar também esse conteúdo no nosso Spotify. Bom, eu quero agradecer a presença de todos. E assim como a Andrea acabou de dizer, né, assim que as dúvidas forem surgindo, vocês podem contar com a nossa equipe aqui da Log Consultoria. E esse treinamento ele também vai ficar gravado, como a Paula disse, em demais plataformas. Agradeço muito a presença de todos e até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Bom trabalho.